Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto conversando sobre os peixes, as características, e hoje nós vamos falar sobre a classe dos peixes condictes, que são os peixes cartilaginosos. Desse grupo dos condictes, tem aí foram em torno de 805, perdão, 850 espécies já foram descritas até o momento. Claro que algumas espécies, por conta de o seu habitat, essencialmente de zonas abissais, nas profundezas dos oceanos, talvez ainda tenham por ser descobertas ainda, tá? Mas até o momento, 850 espécies já foram descritas até o momento. E fazendo parte dos peixes cartilaginosos, vamos ter os elasmobranqui e holocefálico, tá? Então, são os principais grupos que vamos estar estudando nessa aula de hoje, que são peixes cartilaginosos, ou seja, a sua estrutura corpórea é formada por cartilagem. A famosa notocorda, ela evoluiu e se transformou em cartilagens, e a estrutura toda desses animais são formadas por cartilagens. Então, começamos pela caracterização dos condrictes. São peixes com tamanhos relativamente grandes, que podem chegar até 2 metros de comprimento. A caracterização do seu corpo é um corpo fusiforme. As nadadeiras, elas são do tipo heterocerca. No entanto, no grupo das quimeras, elas são dificercas. Nós vamos ver mais à frente como é que são as conformações dessas nadadeiras, tá? Então, possui nadadeiras peitorais, nadadeiras pélvicas pareadas, o que a gente não viu nos grupos anteriores, das feiticeiras e das lampreias. Lembram? Então, duas nadadeiras medianas dorsais, nadadeiras pélvicas modificadas em clásperes nos machos. Essas nadadeiras peitorais, pélvicas e dorsais deram um incremento maior para esse grupo, para aquisição de velocidade e maior potencial de natação. E essas clásperes é o aparelho reprodutor do animal, tá? Então, por isso que eu coloquei aí em destaque, circulado em vermelho, onde está localizado os clásperes dos peixes cartilaginosos. Em relação à boca, ela está posicionada, nos peixes cartilaginosos, ela está posicionada na área ventral. Eles possuem bolsas olfatórias, duas bolsas olfatórias, o que os permitem em ter um potencial de audição já bem apurado, e o que vai proporcionar uma melhor qualidade na caça, na captura e aquisição de alimento. Então, são peixes altamente sensitivos, o seu sistema nervoso é altamente apurado, e eles conseguem perceber, através de todos esses órgãos sensoriais, alimentos em quilômetros de distâncias. E essas bolsas olfatórias, elas não são abertas nos elasmobrânquios. As narinas, elas se abrem na cavidade bucal, no caso das quimeras, que está à direita, e as maxilas, elas são modificadas a partir do arco branquial.
tá? Então, as maxilas, elas vão estar conectadas com o aparelho respiratório do animal. E como seria a estrutura externa, a pele desse animal? A pele é formada por escamas placoides, ou nua, no caso dos elasmobrânquios. A pele nua, nós vamos encontrar nas quimeras, aqui o animal à direita. E nos elasmobranqui, aqui à esquerda, então vejam dois exemplares aqui de elasmobrânquios, a pele vai ser formada por escamas placoides, tá? Como vocês podem visualizar na figura aqui à esquerda, e em detalhe mais à direita. Então, essas escamas placoides, elas são encontradas nos peixes cartilaginosos, nos elasmobrânquios, porque nas quimeras a pele é nua, e essa estruturação dessas escamas placoides vai trazer, além de proteção do corpo, também toda uma estrutura aerodinâmica, permitindo ao animal um conjunto de fatores e características relacionadas ao potencial natatório. O endoesqueleto, como eu já falei para vocês no início da nossa aula, ele é totalmente formado por cartilagens, tá? A notocorda, ela é persistente ainda nesses grupos, porém, ela já se reduziu. Ela já foi reduzida e as estruturas começam nos peixes cartilaginosos a serem transformadas através desse processo evolutivo. Então, nessa classe, vocês vão observar que várias características adaptativas e vantajosas surgiram nos peixes cartilaginosos. As suas vértebras, elas são completas, mas no caso das quimeras, as vértebras elas são ausentes. O esqueleto ele é apendicular, que vai da cintura, e as vísceras elas são persistentes, e o crânio ele não tem suturas. Essas suturas nós vamos ver nos grupos mais subsequentes nos peixes ósseos. O sistema digestivo possui um estômago, que ele, observem na figura, que ele tem uma forma de J. E algo muito importante e característico desse grupo é o seu intestino com uma válvula espiral. Isso por conta do hábito alimentar carnívoro desse grupo. Então, a estrutura do intestino com uma válvula espiral vai possibilitar uma maior absorção dos nutrientes, essencialmente de proteína, porque eles são carnívoros, e dá um maior potencial de absorção dos nutrientes ao animal. O fígado é um grande, de tamanho grande, se vocês fizerem um comparativo com outros grupos de peixes, justamente por ele ser preenchido por óleo. E esse óleo é que vai dar o potencial de flutuação para o animal. Em relação ao sistema circulatório, vão possuir vários pares de arcos aórticos, aorta dorsal, ventral, o sistema capilar e venoso, sistemas de porta hepática e porta renal, coração com 4 câmeras, com seio venoso, ventrículo e cone arterial. Em relação à respiração dos peixes da classe condricta, dos peixes cartilaginosos, é por meio de 5 a 7 pares de brânquias.
E essa respiração, ela se dá através de fendas branquiais, que elas ficam expostas, no caso dos elasmobrânquios. E há uma necessidade que o peixe ele fique em constante movimento para que haja a entrada, a formação de fluxo de água, corrente de água e, consequentemente, passagem dos gases por essas fendas branquiais e, com isso, o animal consiga fazer as suas trocas gasosas. Quando nós chegarmos a conversarmos sobre os peixes ósseos, nós vamos ver que o processo de respiração é diferente. Começa a se diferenciar um pouco no sentido de ter um opérculo, que seria uma estrutura que protege os arcos branquiais, tá? E outra capacidade que vai ser diferente nos peixes ósseos é que os peixes ósseos não necessariamente eles precisam estar em movimento, como é o caso dos peixes cartilaginosos para fazer as trocas gasosas. O opérculo já vai fazer esse papel de ventilação para ocorrer a respiração branquial. Nos peixes cartilaginosos da classe Chondrichthyes ainda não tem quem faça essa ventilação para promover essas trocas gasosas. Logo, o animal ele tem que estar sempre em movimento, nadando, para que haja essa respiração branquial. Os peixes cartilaginosos, eles não têm bexiga natatória ou pulmões. Se os peixes cartilaginosos eles pararem, eles não vão conseguir ter um bom controle da sua estabilidade de subir e descer, tá? Então, o controle que os peixes cartilaginosos fazem é através das suas nadadeiras e a movimentação. Não é que eles são peixes fracos, não é isso, tá, gente? São diferenciações evolutivas que nós vamos encontrar nas classes posteriores. Que no caso agora dos peixes cartilaginosos, eles não têm a bexiga natatória, que é uma bolsa de ar que se enche dentro da estrutura corpórea do peixe mesmo, que ele consegue ter um controle maior de subida e descida para a superfície e para o fundo. O que, no caso dos peixes cartilaginosos, não há a bexiga natatória. E eles não têm pulmões porque a respiração deles é branquial, através de brânquias. Os peixes cartilaginosos, eles possuem rim opistonéfrico, a presença da glândula renal, o sangue ele é isosmótico ou ligeiramente hiperosmótico em relação à água do mar, e na sua estrutura possui uma alta concentração de ureia e de trimetilamina no sangue. O encéfalo que eles possuem são com 2 lobos olfatórios, 2 lobos ópticos. Eles não, se vocês já ouviram algo sobre os tubarões não têm uma boa visibilidade, não é verdade. Eles têm os olhos bastante desenvolvidos e têm uma ótima visão, obrigada. O cerebelo, medula oblongata, 10 pares de nervos cranianos e 3 pares de canais semicirculares. Tá? Então, são características diferenciais que eu estou citando aí para vocês dos peixes cartilaginosos. E o olfato, vocês já devem ter ouvido falar que o tubarão consegue detectar, que o tubarão é um elasmobranquio, tá? Ok, tá, gente? E eles conseguem detectar uma pequena gotícula de sangue em milhões e milhões de quilômetros. Isso é verdade, e é por conta dos seus sentidos de olfato que são altamente apurados, e, além disso, ele tem a linha lateral que recebe
recebe vibrações de ondas, que essas ondas vão transpassando principalmente na água, e por isso o tubarão ele consegue detectar essas ondas de percepção de sua possível presa, tá? Então, o tubarão é um animal caçador, tá? Então, ele tem toda a sua estrutura formada e adaptada para caça. Ele é um animal carnívoro e predador. E por isso ele tem todas essas características desenvolvidas para a caça. Em relação ao seu ouvido, é um ouvido interno que abre-se para o exterior via um duto endolinfático. Então, na figura à direita, vocês veem aí em detalhe a linha lateral, que é através dessa linha lateral que o tubarão percebe essas ondas, essas vibrações dessas ondas. Então, se você estiver perto de um tubarão e achar que você vai conseguir fugir dele, não consegue fugir, tá? Então, nem adianta. É rezar que ele não esteja interessado em você. É basicamente isso. Tá? Não sei se vocês já viram vários vídeos de que a pessoa está lá no fundo do mar, de boas, nadando, e de repente vê um tubarão e começa a correr desesperadamente. Claro, eu também correria, gente. É instintivo, mas a água ali é o ambiente do tubarão. Se ele quiser ele pegar, ele vai pegar. Não tem o que fazer. Ele tem todo o aparato para caçar você. Tá? Então, como, no caso de nós, seres humanos, não fazemos parte do hábito alimentar do tubarão, se ele vai morder você, lhe abocanhar, é porque ele confundiu com um outro animal que faz parte da presa dele. Então, os surfistas, geralmente, eles são confundidos por conta da prancha e as perninhas balançando lá na prancha com as tartarugas marinhas. E as tartarugas marinhas, elas fazem parte do hábito alimentar do tubarão. Então, ele confunde, então ele vai lá dar uma bocanhada, dar uma provadinha na perna do surfista, e quando ele percebe, eita, não é a tartaruga, que coisa ruim, aí ele solta. Mas aí a apreensão, a maxila tem um potencial de toneladas. Então, essa provadinha já foi-se embora a perna do surfista, basicamente. Tá? E é por conta disso que ocorre tantos acidentes com tubarões. Tá? E outra possibilidade de sofrer um ataque de tubarão é que ele esteja em processo de nidificação, de processo de reprodução, ou esteja defendendo o seu filhote. Então, qualquer que seja, quem quer que seja, se der alguma ameaça, promover alguma ameaça ao filhote, a fêmea vai atacar mesmo e não está nem aí. Ela vai proteger o seu filhote. Não brinquem com a mãe que esteja sentindo que o seu filhote esteja ameaçado. Enfim, além da linha lateral que dá todo esse aparato de captura, de predação para o tubarão, também possuem as células do neuromastos, que são células altamente sensitivas que rodeiam o corpo do tubarão, essencialmente a parte craniana, tá? Que vão estar participando de todo esse processo sensitivo. E sistema nervoso do tubarão. Então, observe aí nessa figura, então as ampolas de Lorenzini vão estar fazendo trocas em relação à concentração do meio, e também vão estar participando de todo o sistema sensorial do animal. Em relação aos sexos dos peixes cartilaginosos, os sexos são separados. Então, eles possuem gônadas pares,
mas cada um é relacionado ao seu sexo, ao sexo do animal, tá? Possuem dutos reprodutores que abrem-se na cloaca urogenital e anal separados no caso das quimeras, tá? No caso dos elasmobranqui, essa abertura do canal ovipositor vai estar ali nas clásperes, ok? E eles são ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos, vai depender da espécie em questão que vai estar sendo analisada. Em relação ao seu desenvolvimento, eles não passam por estágio larval, o seu desenvolvimento é direto, ou seja, o filhote ele nasce igual aos pais, somente em tamanho menor, tá? E a fecundação, ela é interna. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos estar estudando os peixes condrictes, perdão, os peixes osteíctes, e vamos dar continuidade ao nosso assunto falando sobre peixes. Eu estou repartindo para tentar ficar mais suave para vocês a assimilação desse conteúdo. Mas na aula de hoje, nós buscamos conhecer melhor quem são os peixes cartilaginosos. Busquem ler o livro, os materiais, para tentar conhecer melhor as características de adaptabilidade, de hábitos de vida, de ambientes ocorrentes das diferentes espécies. Então, despertem interesse para conhecer melhor os peixes cartilaginosos, porque o que eu mostrei aqui para vocês foi algo bem resumido, tá? Basicamente para vocês terem uma noção e caracterização do grupo, ok? Então, até a próxima aula. Na próxima aula a gente se vê. Não deixem de fazer as atividades, ok? Tchau, tchau.